Viegas, vamos receber aqui o Paulo César Azevedo, Viegas? Vamos sim, Dô. Ele é defensor público titular da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva. A gente recebe muita denúncia aqui na Itatiaia, as pessoas reclamando de algumas situações e muitas vezes elas não sabem que elas podem se unir. É bem por aí, Paulo? Bom dia para você. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Itatiaia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder prestar alguns esclarecimentos a respeito desse viés de atuação da Defensoria Pública. E é justamente isso. A Defensoria Pública normalmente ela é conhecida por fazer a defesa de pessoas que sofrem algum tipo de carência econômica, mas além das pessoas que estão aí em alguma situação de carência econômica e não podem contratar profissionais do direito para fazer as suas defesas em relação aos seus direitos, essas pessoas podem seguir nos procurando, mas a gente também faz a defesa de grupos de pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade, consumidores, minorias étnico-raciais, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Todas essas pessoas elas são entendidas pelo direito como pessoas em situação, como grupos em situação de vulnerabilidade e por isso merecem uma especial atenção da Defensoria. Imagino que a Defensoria esteve monitorando, acompanhando e torcendo para que tudo desse certo no último domingo por ocasião da marcha. Sim, com certeza. A Defensoria Pública, inclusive, teve um stand na Parada do Orgulho LGBTQIA+, justamente porque a gente tem uma Defensoria Pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, que prestam serviços, por exemplo, faz um mutirão de retificação de prenome e gênero na documentação civil de pessoas trans. A gente também faz a defesa, por exemplo, quando pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais, não binárias sofrem algum tipo de LGBT-fobia. Essas pessoas elas podem procurar a Defensoria Pública para que a gente ajuize uma ação de indenização caso elas sofram algum tipo de ofensa à sua moral, à sua dignidade. Então, a gente estava presente, orientando a população a respeito dos seus direitos, que foram conquistados nos últimos anos, quanto à união civil, o casamento homoafetivo, a retificação dos registros, o cadastro de nome social. A gente estava lá prestando essa orientação jurídica. Quais são outros exemplos aí de tutela coletiva que você pode citar para o ouvinte entender se ele pode pedir ajuda da Defensoria Pública nesse quesito? Bom, as atuações são bastante variadas. Mas a gente eu posso citar como alguns dos exemplos as defesas do consumidor que nós fizemos nos últimos anos. Uma situação, por exemplo, que nós enfrentamos no estado de Minas Gerais foi algumas denúncias que a gente recebeu de que a rede elétrica da CEMIG, por exemplo, em alguns municípios estava apontando instabilidade, com picos de energia, e esses picos de energia, essa instabilidade na rede estava queimando aparelhos eletrodomésticos de algumas pessoas que estavam morando em alguma comunidade lá, por exemplo, de Abricampo. A gente interferiu junto a essa comunidade, enviou um ofício à CEMIG, provocando a CEMIG a solucionar a questão. Provocamos também a agência reguladora, a ANEEL, para que fiscalizasse essa instabilidade na rede, e a CEMIG acabou nos atendendo e fazendo as reformas na rede elétrica e solucionando o problema da comunidade. A gente tem recebido aqui com uma certa frequência reclamações contra a Copasa. O sujeito não concorda com a conta, não vê o serviço prestado. Se uma associação comunitária, um grupo de um bairro resolve recorrer à Defensoria, terá apoio? Com certeza. A Defensoria Pública ela tem a legitimidade para atuar em favor de consumidores. Os consumidores eles são reconhecidos pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor, como vulneráveis nas relações que eles, nos contratos que eles firmam com os fornecedores, com as empresas. Então, um dos casos em que nós atuamos também é em relação ao saneamento básico e à modicidade da tarifa, o preço adequado e acessível da tarifa de água e esgoto. Ô Viegas, por favor, resume o episódio dito por nós aqui em relação ao FMG para ele ver se é o tipo de caso que a Defensoria pode e deve entrar. Um grupo de estudantes registrou falas racistas de um professor. E aí eles reproduziram essas falas em cartazes para expor essa situação, não concordando com a atitude daquele que deveria estar ali para uma outra função, falas racistas. Eles poderiam ter procurado a Defensoria, por exemplo? Chamando, por exemplo, aluno que eles consideram não engajado, como esses alunos índios, dizendo que a população africana reproduz mais... Sexualmente, tem um apetite sexual maior, Meu Deus. Por isso,
Ah lá, tá vendo? Os africanos possuem apetite sexual maior, por isso o contingente populacional é tão grande. Teria sido dito pelo professor de sociologia. Isso é o tipo de assunto que a defensoria pode entrar? Com certeza. As minorias étnico-raciais, por uma questão até histórica, né, as fundações da sociedade brasileira, elas foram pautadas numa escravização de corpos negros. E isso deixou marcas que a gente ainda encara hoje como, né, o racismo. E, obviamente, que a Defensoria Pública ela atua não só na defesa individual, na reparação, na indenização daquele indivíduo que sofreu o preconceito, mas também pode ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública pedindo indenizações por danos morais coletivos, porque uma fala como essa não ofende apenas o aluno negro que está na sala de aula. Ele ofende e, inclusive, repele da presença no ambiente estudantil, escolar, acadêmico, toda uma massa, um contingente populacional de pessoas indígenas, de pessoas negras, que legitimamente podem acessar todos os níveis de ensino. Então tá bom demais da conta. Como é que as pessoas podem acessar esta coordenadoria estratégica de tutela coletiva da nossa Defensoria Pública, hein, doutor? Bom, basta enviar um e-mail para cetuc, defensoria.mg.def.br. cetuc@defensoria.mg.def.br. A gente está à disposição. Eu tenho um problema no rádio quando eu falo esse tipo de coisa, assim, que é muito difícil para as pessoas captarem. Mas se entrar no portal da Defensoria, será dirigido para lá, certo? Sim, no portal da Defensoria tem todos os canais de contato e também a gente está à disposição para receber todas as pessoas que tenham qualquer tipo de demanda presencialmente na Rua dos Guajajaras, 1707. Que ficaria atrás do Campo do Cruzeiro, no Barro Preto. Exatamente. Fácil demais de chegar. O doutor Paulo César Azevedo, titular da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo conhecê-lo, viu? Prazer.